Gente, tudo na minha vida vai somando as coisas que eu vou aprendendo. Peguei essa revista, meu carro estava fazendo revisão e eu fiquei sentado esperando o carro terminar a revisão e eu peguei essa revista aqui, revista Sorria, que é da rede de farmácias Droga Raia. E estava aqui, Como Criar Bem os Filhos, um dos artigos da revista. E aqui no meio tem uma estatística que, segundo as letras pequenas, pesquisa realizada em 2015 nos Estados Unidos pelo Pew Research Center, veja os dados completos no bit.ti/pesquisa filhos. Essa pesquisa diz assim, não é fácil. 61% dos homens e 49% das mulheres não acham que estão sendo bons pais. 62% dos pais e mães admitem que às vezes são super protetores. Filhinho, bota o casaquinho, filho, tá frio lá fora. Protege o peitinho, né? Você já viu o tamanho do filho dela? O bruto tem 1,80 m. Protege o peitinho, neném. Não é um nojo ouvir uma mãe falar um negócio desse, cara? Não, é verdade, cara. Isso é nojento demais. Super proteção. 46% gostariam de se engajar mais na vida escolar dos filhos. Significa que metade dos pais acha que não está participando como deveria na vida escolar dos filhos. 44%, agora a moçada vai gostar. 44% dos pais admitem que criticam demais os filhos. Quantos acham que Deus já começou a falar aqui nesse lugar, né? E 31% dos pais, certamente aqui tem 69. Esses 31 que eu vou falar aqui agora não estão aqui. Os 31% dizem que estão sempre apressados devido ao excesso de compromisso. Não tem tempo nem de vir na reunião do Next. Isso aqui é uma pesquisa americana. Só para tentar endossar um pouquinho das coisas que a gente vai bater papo aqui hoje. Tá certo? Agora, a pergunta que eu faço é, filho é presente de Deus ou presente de grego? Eu vou tentar, eu já falei, eu vou tentar provar para vocês que filho é presente de grego. É presente de grego. Quantos acham que é de Deus? Levante a mão. Ok. Vamos ver o que vocês vão arrumar já já. Ai, ai. Passa o primeiro slide para mim, queridão, por favor. Do ponto de vista de Deus, filhos são consequências da bênção dele. Em Gênesis 1:28, é a primeira vez que Deus vai falar com homem e mulher como casal. O versículo diz assim, e Deus os abençoou e lhes disse. É a primeira vez que a palavra bênção é mencionada na Bíblia, é mencionada sobre a questão de ter filhos. Então a palavra bênção não tinha sido usada em nenhum lugar da Bíblia, foi usada a primeira vez para ter filho. Então diz assim, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos e multiplicáveis. Tem algum casal aqui que ainda não tem filho? Opa, que coisa! Eu acho que isso interessa a alguém particularmente. Quanto tempo de casado vocês têm? 1 ano e meio. Você sabe que toda vez que eu pergunto para um casalzinho jovem, a maioria deles, quantos filhos vocês querem ter? Sabe qual é a resposta? 1 no máximo. Porque não dá para ter meio filho, então eles dizem 1 no máximo. A maioria quer ter um filho só, e eu pergunto, por que vocês querem ter um filho só? Eles dizem, porque a vida hoje está muito difícil. Está muito difícil criar filho. Do ponto de vista de Deus, Deus os abençoou, lhes disse, sede fecundos e multiplicáveis. Aí eu faço sempre uma brincadeira interessante, vocês querem ter uma ideia? Vem cá, pastor, com a sua esposa aqui, por gentileza. Deixa eu pegar outro casal. Vem cá, irmão. Pega a sua senhora aí, está aí, sua senhora? Vem aqui para frente. Boa tarde, irmã, seja bem-vinda, viu? Aqui está um casal novinho, eu pergunto para eles, quantos filhos vocês querem ter? A resposta, depois de mim, vocês repetem, 1 no máximo, vamos lá? 1 no máximo. Misericórdia, gente, vamos lá. 1 no máximo. Como se pudesse ter meio filho. Vamos lá, todo mundo de novo? Eu pergunto para eles, quantos filhos vocês querem ter? Como é que eles respondem? 1 no máximo. Como se pudesse ter meio filho.
aí tiverem uma menina, vem cá, filhinha deles. Aí aqui tem outro casal novinho. Eu pergunto para eles, quantos filhos vocês querem ter? O que eles respondem? Aí tiveram um menino, vem cá, filhinho do papai, filhinho da mamãe, né? Tá aqui do lado. Aí a Bíblia diz que o filho só faz aquilo que vê o pai fazer, João 5,19. Aí os filhos se casam, ele conhece ela conhece ele e tal, aquele esquema todo e se casam, vamos lá. Casaram, fica aqui na frente dos papais aqui, aí eles são um casal modernoso, quantos filhos? Meio filho, aí eles têm um menino, vem cá bonitão. Aí fica ali, perto do papai e da mamãe ali. É que bonitinho, parece que está com vovô, não parece? Aí eles têm um filho só. Agora, gente, olha o que nós estamos fazendo aqui. Sabe o que nós temos agora? 4 velhos, 2 pais trabalhando fora e uma criança mimada. É isso. Porque é assim que a nossa sociedade está enxergando ter filho, pastor. Aí nós temos 4 avós paparicando o único neto, fazendo todas as vontades. E esse pai e essa mãe que diz que só tem um porque a vida está difícil, eles vão trabalhar fora para fazer o quê? Para suprir todas as e vontades desse filho. Aí eu pergunto, por que vocês fazem isso? Porque nós queremos dar o... Aí eles dão a melhor escola, o melhor quarto, o melhor isso, o melhor aquilo, só não dá o melhor pai e melhor mãe. Porque fica fora o dia. Essa criatura, quando nasceu, sabe com que idade foi para a creche? 4 meses, 5 meses, 6 meses. Quem está colocando virtudes, valores no coração dessa criatura? Então, é isso que a nossa sociedade está fazendo. E a gente ainda continua dizendo que filho é presente? Vamos lá, pode sentar, salve de palmas para essas famílias. No final a gente vê como é que pode ser diferente. Do ponto de vista de Deus, filhos são herança do Senhor e galardão dele. É isso que diz o Salmo 127. Herança do Senhor são os filhos e o fruto do ventre, o seu galardão. Alguém aqui é filho de alguém que tem fazenda ou cria qualquer tipo de animal? Você, filha? Seu pai cria o quê? Seu avô? Gado. Quantos animais ele tem? É de corte ou de leite? Os 2. Quantos animais ele possui na fazenda? Chuta aí, ninguém sabe. Qualquer número que você falar, todo mundo vai acreditar. É só para ilustrar a pregação. Quanto? Mais de 1000. E quantos, além do seu pai ou da sua mãe, quantos filhos o seu avô tem? Tem 3. Então vamos lá, para fazer uma conta redonda, o avô dela tem 900 bois. Na hora que ele fosse dividir a herança, quantos bois ele teria que dar para cada filho? 300. Mas aí ele chega para o pai, seu pai do seu pai, chega para o pai dela e diz assim, ó meu filho, eu tomei a seguinte decisão, eu vou dividir já o gado, para não ter confusão entre você e seus irmãos, só que eu decidi o seguinte, eu vou pegar os 900 bois, e eu vou dar 2 bois para você, e os outros 898 eu vou dividir entre os seus irmãos. Eu vou pegar as 2 vacas velhas e vou dar para você. E os outros 2 filhos eu vou dividir os 898, ou seja, vai dar 449 bois para cada um. O que o pai dela falaria? Hã? Por que é injusto? Porque está dividindo errado, né? Porque a herança tem que ser igual, não é isso? É que boi a gente quer o máximo, filho a gente quer quantos? E vocês vêm com a conversa para mim de que filho é presente de Deus, eu estou provando para você por A mais B, que vocês preferem boi do que filho. Do ponto de vista de Deus,
Deixa eu contar uma historinha legal. Em Gênesis 33, 5, quando Jacó está indo ao encontro do seu irmão Esaú, acontece uma coisa interessante. Jacó estava morrendo de medo de encontrar o irmão dele. Ele pôs os filhos na frente, depois as mulheres, e ele foi por último. E quando ele encontra com Esaú, Esaú pergunta para ele assim: quem são estes? E Jacó tinha quantos filhos? 12 homens e uma menina, quase minha xará, Diná. E aí ele fala para o irmão assim: estes são os filhos com os quais o Senhor abençoou o teu servo. Quem ouviu isso? Quem ouviu isso? Além do titio Esaú. Os filhos ouviram. Eu vou ter que fazer a mesma pergunta. Quem promete não responder a nada do que eu perguntar aqui? Ok, gente. Quem foi que ouviu essa resposta? Os filhos, além do tio Esaú, todo mundo ouviu. Aí esses meninos cresceram. Lembra do José, que era um dos filhos de Jacó? Quando Jacó desceu ao Egito para encontrar com seu filho José, ele já era casado e tinha 2 filhos, Efraim e Manassés. Ele foi apresentar os filhos ao vovô e chegou perto do vovô e trouxe os 2 meninos, e o vovô perguntou: quem são esses? O que você acha que José respondeu? Estes são os filhos que o Senhor me deu aqui na terra do Egito. A maneira como a gente olha para os nossos filhos vai modelar a maneira como nossos filhos olham para os nossos netos. E é tão engraçado, porque eu já ouvi isso tantas vezes, pastor Fernando. Avô chamando a atenção de filho pela maneira como o filho trata o neto. Faz assim com os bichinhos, não. Aí os pais dizem assim: comigo você fazia? Vocês percebem que a gente sempre tem queixa de pai e de mãe, não é? Do ponto de vista de Deus, filho é arma de guerra. Salmo 127, verso 4 diz: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado aquele que tem um filho no máximo, porque não dá para ter meio. É isso que o salmista fala? Esse pessoal que é da linha de ter um filho só no máximo, porque não dá para ter meio, ele vai para a guerra com aljava com quantas flechas? Uma. Aí o inimigo vem contra ele, ele pega, mas eu tenho só, mas está preparado, hein? Ele pega e continua vindo inimigo. Ele põe a mão, não tem mais, ele está sem arma de guerra. Você sabe por que a Bíblia diz? É legal entender isso. Filho é arma de guerra porque Deus nos deu filhos, porque os nossos filhos também são ferramentas de Deus para destruir o reino das trevas. É isso que são os nossos filhos, são armas de guerra na mão do valente. E por último, filhos são a certeza da nossa continuidade, da nossa perpetuação. Vamos dar uma avançadinha. Então, do ponto de vista de Deus, tudo certo. Filho é bênção, filho é herança, filho é arma de guerra, filho é presente, mas você sabe que nem todo presente é bom, é ou não é verdade? Tem presente que é encrenca. E aqui tem um presente em Isaías 38, quando o rei Ezequias melhorou da saúde, ele recebeu uma visita dos emissários da Babilônia, que naquela época era um reino pequeno, e o nome do rei da Babilônia, naquela época ainda era pior do que Nabucodonosor. Você sabe qual era o nome dele? Minha mulher sabe de cor, né? O nome da criatura era Merodach Baladã. Um bom nome, anota aí. Vai que você se agrade para botar no... né? Merodach Baladã. E aí esse rei manda os emissários com um presente para Ezequias. E Ezequias recebeu esse presente, mas aquele presente era cilada, porque eles na verdade queriam espionar o reino. E aí a gente conhece as velhas historinhas. A Branca de Neve, eu sei que tem crianças aqui. Então vamos lá, cadê? Tem um rapaz, outro rapaz... Tem um outro rapaz aqui. Tem alguma menina aqui, menininha? Ah, que linda! Qual é o seu nome? Sara. Eu estou falando com ela lá. Tá bom, pode falar o nome dela. Qual é o nome dela? Não, essa aqui, agora é aqui. Qual é o nome dela? Não foi você que falou aquela? Ai, Jesus. Oi, Carolina, prazer, viu? Obrigado. Eu estava falando com a sua amiguinha Sara ali.
Tá bom? Ô Sara, você conhece a história da Branca de Neve? Ninguém vai soprar, hein? É a vez da menina. A Branca de Neve um dia recebeu uma visita de uma velhinha. E o que aquela velhinha trouxe para ela de presente? E ela disse: tome aqui, minha linda jovem, uma maçã novinha, brilhosa, cheirosa e docinha. E ela pegou e comeu. Mas qual era o problema daquela maçã, Sara? Mas uma velhinha envenenando a Branca de Neve. Quem era aquela velhinha? Era a rainha má. Aquele foi um bom presente, Sara? Deixa a menina. Eu não falei que mãe é bicho super protetor? Eu estou conversando com a filha, ela já quer dar pitaco na resposta da menina. Eu posso conversar com ela? Você me dá autorização? Então tá bom. Aquele presente que ela ganhou era um bom presente, Sara? Era um mau presente. Por isso que os pais da gente, quando a gente é pequeno, dizem assim: não recebam nada de... Eu estou conversando com a Sara, gente. É duro, pastor, é duro. Se vocês quiserem continuar a pregação, eu desço, vocês pregam. Aí ela comeu. Era um bom... Agora é com vocês. Era um bom presente, gente? Nem todo presente... Aí tem uma história que está nas Ilíadas de Homero. A história do cavalo de Troia. Não é isso? Vamos ver agora quem vai querer contar essa história para mim. Lá atrás eu vi uma mão levantar. Cadê? Quem foi? Opa, qual é o seu nome, rapaz? Algum amigo seu vai falar ou você consegue falar o seu nome? Vai lá, qual é o seu nome? Fica em pé aí, gente boa. Qual é o seu nome? Esse irmão ontem, ele veio procurar, dizendo que ele quase passou mal ontem. Você tomou remédio hoje, irmão? Qual é o seu nome, queridão? Vanderlei. Qual é a história do cavalo de Troia? Você consegue contar para nós? Os troianos trouxeram o cavalo para dentro da cidade, acreditando que tinham vencido a guerra. E como era costume da época, o vencido dava um presente ao vencedor. Eles achavam que aquele era o troféu da vitória. Eles devem ter feito, né, Vanderlei, uma festona, e no meio da noite, o cavalo se abriu e os soldados saíram de dentro, mataram os vigias que estavam nos muros e acenaram para o exército que estava escondido e destruíram toda a cidade. Então, é só para a gente saber que nem todo presente que a gente recebe é um presente bom. E eu quero então começar a mostrar para vocês, troca aí para mim, queridão, que nem todo presente é bom, e por isso que eu disse que filho é presente de grego. Lá em Gênesis capítulo 4, conta a história de Caim, um filho. Caim foi o terceiro ser humano. O primeiro ser humano, qual foi o nome dele, rapaziada? Adão. Qual é a história de Adão? Quem fez Adão? Deus fez Adão. Do quê? Do pó da terra. Então, o primeiro ser humano foi criado pela mão de Deus. Qual foi o segundo ser humano? A Eva, criada por quem? A partir do quê? De uma costela de Adão. Mas o terceiro ser humano, ele era singular, porque foi o primeiro ser humano nascido de mulher. Foi o primeiro ser humano que teve pai e mãe. Foi a primeira gravidez do planeta Terra, dá para você pensar nisso? Foi a primeira criança que o pezinho passou assim na barriga por dentro. Foi a primeira criança que os pais esperaram o dia do seu nascimento. E de tal forma essa criança foi esperada, que lá em Gênesis 4:1, essa mãe estava tão alegre que ela botou o nome dele de Caim, porque ela disse: concebi um varão com a ajuda do Senhor. Então Eva acreditava piamente que Caim era um presente. Vamos lá comigo, pessoal. Ela acreditava que Caim era um presente de Deus.
Porque todo mundo que vai ter filho acredita que filho é presente de Deus. Mas olha o que aconteceu com esse primeiro filho nascido, com esse primeiro ser humano nascido de uma mulher. Ele foi a alegria da mãe, mas ele também foi o primeiro a premeditar a morte do irmão. Ele foi o primeiro criminoso da face da terra. Ele foi o primeiro a derramar sangue de outro ser humano. E no capítulo 4, verso 10 de Gênesis, diz que ele manchou a terra com sangue por causa da violência. Ele matou o próprio e fez o pai e a mãe sofrerem. Dá para você imaginar o que é você ter um filho? Você se alegra com a chegada desse filho, você gera esse filho, você recebe esse filho, você educa esse filho, e como que do nada esse filho entra pelo caminho do crime. Começa a chegar aos seus ouvidos que o seu filho está praticando atos ilícitos, seu filho está envolvido com o tráfico, o seu filho está envolvido com furto, o seu filho está envolvido com um arrombamento. Qual o pai e qual a mãe que passa por isso sem sofrer? A gente vê isso toda semana, quase que todo dia na televisão. Uma mulher chorando, reclamando por causa de um filho que ela criou com tanto sacrifício, com tanto amor, e esse garoto desencaminha pelo caminho do crime. Amanhã é dia das mães, sabe? As penitenciárias estarão cheias de mães indo visitar. Muitas mães não receberão a visita de seus filhos em casa. Elas terão que sair de casa para visitar seus filhos na penitenciária. O que é que você diz para uma mãe dessa, que cria um filho desse jeito e depois ela vê o filho se tornar um delinquente, um marginal, um criminoso, um assassino? Como é que você chega para uma mãe dessa e diz: não, querida, seu filho é um presente de Deus? Porque para essa mãe, esse filho parece mais o quê? Presente grego. Quantas mães e quantos pais que nós conhecemos já passaram por isso? De ter que ir na delegacia no meio da noite porque o filho aprontou na rua? Quantos de nós, filhos que aqui estamos, em algum momento já fomos presentes de grego para o nosso pai e para a nossa mãe? Mas ainda pode ficar pior. Vira o próximo para mim, por favor. Lá em Lucas capítulo 15, é o capítulo de 3 parábolas muito interessantes. A parábola da 100ª ovelha, das 100 ovelhas, a parábola da dracma perdida e a última parábola, a parábola do filho pródigo. Um homem muito próspero, um homem muito rico, que teve 2 filhos. Um homem cuja vida era uma vida de sucesso profissional, podemos dizer assim. E ele tinha 2 filhos, o filho mais velho e o filho caçula. É lógico, você tem 2, um é o mais velho e um é o caçula. Quem aqui é filho mais velho? Eu gosto desse irmão, esse irmão ajuda a pregação. Quem é filho mais velho aqui? Cadê os braços dos mais velhos? Está cheio de filho. O mais velho não aguenta o braço, não sai daqui. É Tiranossauro Rex, por acaso? Levanta o braço, filho mais velho. Isso. O filho mais velho é aquela atenção de todo mundo, não é? É o primeiro filho, o primeiro neto, o primeiro sobrinho, todo mundo paparica, todo mundo cuida bem, é uma coisa. Tudo é para ele. Ele tinha um filho, e tinha um filho caçula. Quem aqui é filho caçula? Quantos sabem que os caçulas são sempre os mais bonitos da família? Quantos aqui sabem que os caçulas são os mais inteligentes da casa? Quantos sabem que são os mais simpáticos da família? Eu sou o caçula da minha mãe. Eu sei disso por experiência própria. Só que filho caçula dessa história tem um problema. Era a raspa do tacho, a festa da casa, a alegria de todo mundo, mas virou um filho doidinho. Você sabe a diferença entre o filho pródigo e o filho Caim?
é que Caim virou criminoso. O filho pródigo, ele não é um criminoso, ele é doidinho. O doidinho é aquele que faz umas coisas que você, meu Deus, onde o meu filho está? Com a cabeça. Ele não é mau, ele só é... Eu não queria falar porque o pastor é corintiano. É sinônimo, né? Ele não é mau elemento, ele só é doidinho. É só para dar um exemplo assim, ele gosta de umas músicas esquisitas, ele veste umas roupas esquisitas, ele gosta de uns games esquisitos. Tem uns que chegam em casa com a manilha na orelha. Não tem as manilhas, aquele negócio de passar esgoto? Os caras têm aquele negócio pendurado. Tem uns que chegam com aquele bagulho no nariz. Aí o pai diz assim, lá na casa do meu pai a gente botava isso em boi para puxar o boi. Meu filho, aonde você arrumou isso? E as meninas doidinhas que chegam com a sequência daqueles bagulho na orelha assim. Não ele não é mau elemento, ele só é doidinho. E as amizades do doidinho? Ele tem amizade pra caramba, mas é cada uma mais esquisita que a outra. E aí você que é pai e mãe de filho doidinho, eu ainda esqueci de falar uma coisa, e quando eles começam a inventar o raio da tatuagem? Não, eu estou querendo cobrir o braço. Não tem esses troços assim, é coisa de doidinho. É coisa do meio desmioladinho. Aí o pai diz assim, mas meu filho, não pensa nessas coisas agora, filho. Meu filho, estuda, meu filho. Olha, pensa na sua vida, depois você faz o que você quiser, filho. Por enquanto não, você é muito novo. Bom, que novo. Você sabe por que eu descobri como é que é adolescente? Eu descobri isso em 2002. Quando eu fui no Amazonas a primeira vez. Eu fui no Amazonas e a gente foi passear de barco, lá no Encontro das Águas. Alguém já foi no Encontro das Águas aqui? Pô, é um passeio legal, pra caramba de se fazer. E quando eu cheguei, eu estava num barco alto assim, e quando eu olhei de cima, é um lance muito bacana, porque vem o Rio Negro e o Rio Solimões, eles se encontram próximo da cidade de Manaus, e eles têm diferenças físico-químicas. O Rio Negro é um rio de planície, de água morna, pH ácido, né? Já o Rio Solimões, ele é um rio de planalto, de água gelada, com muito sedimento, né? E o pH dele é básico. Então, quando eles se encontram ali, por causa dessas diferenças físico-químicas, eles não se misturam. E em determinadas épocas do ano, quando o rio está cheio, eles andam juntos, lado a lado, até por 11 quilômetros sem se misturar. E depois essas diferenças vão desaparecendo, mas quando os dois se encontram, que nome eles passam a ter? É o Rio Amazonas. Já não é mais o Negro, nem o Solimões, é o Rio Amazonas, o maior rio do mundo. Naquela hora ali, pastorzão, eu descobri o que é adolescência. Aquela é a figura mais perfeita para a adolescência. Não é nem Rio Negro, nem Solimões. Vocês querem saber como é que eu sei? Quem aqui tem filho de 11, 12, 13 anos? Quem tem? Eu sei que isso já aconteceu, pelo menos na sua casa, ou você ouviu o vizinho falar assim, você está pensando que você é gente para falar comigo desse jeito, rapaz? Você é um pirralho, você falar assim comigo de novo, eu te arrebento na pancada, você é uma criança, você me respeita. Meia hora depois, você é um burro velho desse tamanho, rapaz? Eu, na sua idade, eu já trabalhava, eu já ganhava meu dinheiro, seu moleque. Você é um homem, rapaz, olha o seu tamanho, cara. Se algum dia, pai ou mãe, você já falou assim com seu filho, você tem um filho adolescente. Agora, se você não sabe se ele é criança, é adulto, é ele que vai saber. Você é que tem que aprender a afirmar a identidade do seu filho. E com as meninas? Com as meninas é a mesma coisa. Sua moleca, você pensa que você é gente para tomar as decisões de fazer as coisas sozinha? Eu não gostei disso não, tá? Você é uma criança ainda. Não quero essa conversa mais. Você ainda cheira as fraldas. Meia hora depois, essa mãe vira para ele e diz assim,
Uma burra velha desse tamanho, na sua idade eu já cuidava dos meus irmãos, já cuidava da casa, eu ajudava a sua mãe. Não escapa, filho. E vejo que és profeta, que eu vou na boa, né? Você vê que eu vou na reta, né? Vai na jugular, assim, ó. Mas você sabe o que é, gente? Isso acontece em toda casa. Nós que somos pais e mães, precisamos aprender a afirmar a identidade dos nossos filhos. Quando os nossos filhos chegam na adolescência, nós é que precisamos dizer para eles, você ainda está em transição, mas você já é o homem que Deus queria que você fosse. Você não é mais uma criança. São as mamães e os papais que têm que dizer para suas filhas, minha filha, você já não é mais uma criança, você é a mulher que Deus criou. Ainda está em transição, você vai aprender muitas coisas sobre a vida, mas eu estou feliz de você ser a mulher que Deus fez. Então, quando a gente tem um filho doidinho, a gente fica perdido, porque o pai do filho pródigo ouviu a seguinte história, eu não fico um dia mais nessa casa. E agora você sabe quando você tem um filho doidinho, quando você ouve essa frase. Quando o seu filho, você sabe que ele não tem nem eira, nem beira, mas ele decidiu, eu não fico mais aqui, eu vou cuidar da minha vida. É um mortal, achando que já dá conta da própria vida. Eu tenho uma em casa que já fez isso, já botou o pé na porta e disse, eu não fico mais um dia nessa casa. Doidinha, eu tenho filho doidinho em casa. Você sabe o que é pior? Aquele menino foi embora para viver a doideira dele. E quem é pai de filho doidinho sabe. Se os nossos filhos doidinhos continuarem do jeito que vão, eles vão dar cabeçada. Eles vão jogar tempo da vida fora. Eles vão desperdiçar tempo, recurso, oportunidade. E vão ficar dando volta na vida, porque isso que acontece com um filho doidinho. E aí você pensa, tive um trabalho danado, paguei escola para essa criatura. Tem um pastor aqui de São Paulo que ele tem uma filha doidinha, ela não é bandida, mas ela resolveu virar hippie. A última notícia que esse pai teve é que ela vendia artesanato na rua, numa praça de Belém. Aquela que os caras fazem com durepox, aqueles negócios meio demoníaco, meio esquisitão. Aquilo é meio treva, não é meio treva aquele negócio, cara? Aquilo é meio treva. Você fica esperto. Eu senti a sua cabeça balançando assim, igual aqueles cachorrinhos de carro que fica só assim. Eu senti aquele negócio é meio esquisitão. E ela senta na rua, fica o dia inteiro lá, filha de um pastor aqui de São Paulo, cara super conhecido. Ela não é má elemento, ela só é. Agora, quem é filho de pai doidinho não dorme. Quem é pai de filho doidinho não dorme, cara. A gente fica preocupado com o que vai ser dos nossos filhos. Então, essa história aqui passou a viver de resto, virou pedinte maltrapilho, fez o pai e a mãe sofrer. Filho, às vezes tem hora que parece presente de grego. Troca para mim, queridão. E aí tem a outra história, que é a história muito triste, que está no capítulo 1 do livro de Jó. Jó era um homem muito temente, piedoso a Deus. E ele era de tal forma piedoso que até Satanás dava bom testemunho dele. É incrível, né? Para uns, Satanás assim, se as pessoas soubessem quem você é de verdade. Mas de Jó, até Satanás dava bom testemunho. A Bíblia diz que esse Jó possuía 10 filhos, 7 rapazes e 3 moças. E esses filhos tinham um relacionamento maravilhoso. E eles faziam festa na casa uns dos outros. Esse lance é legal pra caramba, não é? Você já pensou você ter um monte de irmão? Não, esse pessoal que quer ter quantos filhos? Como se... Vocês já esqueceram a frase, gente? Vamos lá. Esse pessoal que quer ter quantos, gente? Já está meio esquisito, mas depois a gente vai treinando. Eu fui ensinar isso numa igreja batista, sabe, pastor? Passou um tempo, o pastor me telefonou dizendo que ia me processar. Porque eu comecei a falar para o pessoal, gente, ter filho, vamos ter filho, vamos ter filho. E um monte de gente engravidou aquele ano na igreja.
E ele teve que gastar um dinheirão ampliando o hall de berço da igreja, o berçário da igreja. E ele disse, tivemos que mudar o nosso orçamento por causa desse negócio, nós vamos te processar. E nós até mudamos o slogan da igreja, Igreja Batista Morada de Camburi, passou na porta e engravidou. É o slogan daí. Pastor Erasmo, né, brincando comigo no telefone assim. Aí depois eu recebi o convite da primeira Batista de Vitória, ainda era o pastor Oliveira. Aí o pastor Oliveira falou assim, ó, você só não vem com esse negócio de orar, porque a minha igreja tem muito velho. Ele não queria correr risco lá na igreja dele. Mas esse Jó, os filhos faziam festa na casa dos irmãos. E aqui eu quero, papais e mamães que estão aqui, chamar a atenção de vocês para uma coisa. A Bíblia diz que Jó se levantava de madrugada para orar e interceder pelos seus filhos. E quando terminava o turno das festas na casa dos filhos homens, ele reunia todos eles, pegava um animal do seu rebanho, e a Bíblia diz que ele oferecia holocausto. A palavra holocausto é sacrifício pelo pecado. Porque Jó dizia, se porventura os meus filhos tiverem pecado, eu não quero que isso lhes seja imputado. Então Jó era o intercessor de seus filhos, Jó reunia os filhos, agregava os filhos, sacrificava por eles, os apresentava diante de Deus. E aí, um dia Jó está em casa e chegou uma notícia, um empregado chegou meio esbaforido e disse, estávamos todos na casa do teu filho mais velho, todos os teus filhos, todas as tuas filhas, e soprou um vento do norte, a casa caiu, e todos que estavam dentro da casa morreram, só eu sobrei para vir te contar a notícia. Aquele pai que não era pai de criminoso, aquele pai que não era pai de filho doidinho, aquele pai que tinha filhos de comportamento exemplar, aquele pai que tinha filhos que se davam muito bem entre si, com as suas irmãs, era um ambiente festivo. Da noite para o dia, esse homem perde todos os filhos. Uma tragédia. Lá em Vitória, aconteceu isso com uma família amiga nossa. Não todos os filhos, eles tinham 3 filhos, e o filho mais velho, o Gilson, ele era baixista de uma banda chamada Judas 23, e Gilson, pensa num cara gente boa. Aliás, todo baixista é gente boa, não é verdade? Os caras baixistas são maneiro pra caramba. E o Gilson era baixista. E aí o Gilson trabalhava com o pai dele, com exportação de café. E ele estava indo para o escritório, alguma coisa assim, e ele tinha um Passat, ele derrapou numa curva e o carro bateu no poste, ele morreu esmagado no poste, o Gilson. Aquilo, gente, foi uma tragédia para todo mundo que o conhecia, mas sobretudo para aquele pai e para aquela mãe. Aquela mãe chorou anos a fio a morte daquele filho. Jó sofreu muito a morte dos seus 10 filhos de uma vez só. O que é que você fala para um pai ou para uma mãe que perde seu filho numa tragédia? Nosso tempo, a nossa terra está cheio disso. É filho que está voltando da faculdade, o ônibus é assaltado, é uma bala, é um ônibus incendiado, é um acidente de carro, é um atropelamento, é um estupro, é uma violência urbana. O menino nunca foi a um estádio, vai ao estádio e se envolve no meio da torcida, uma briga generalizada, o seu filho é espancado. O que você diz para um pai, para uma mãe que cria um filho, que o garoto é gente boa, que a menina é uma menina maravilhosa, e de repente uma tragédia se abate? Como é que você chega para alguém que perde um filho de um jeito tão dolorido e você diz, é presente de Deus? Não tem consolo para uma família dessa. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque tem hora que parece que filho é encrenca. É um pai e uma mãe que cria um filho e ele vira criminoso. Como é que você consola? Como é que você conforta um pai desse? É um pai e uma mãe que vê um projeto de vida para o filho e o filho fica doidinho, ele resolve tocar a vida dele e abandona todos os projetos de vida. Ou um menino que está indo tudo tão certo e de repente uma tragédia se abate. E aí a gente chega à conclusão de que tem hora que filho é a coisa que causa mais dor na vida da gente. Não é verdade? Eu acho que eu já consegui colocar um pouquinho de minhoca na cabeça de vocês.
Deixa eu desfazer toda a mentira que eu falei até agora e mostrar para vocês o que Deus quer que a gente saiba de verdade. Como é que Deus nos ajuda nesse caso? Seja tendo um filho envolvido com coisas ilícitas ou um filho doidinho, primeiro Deus tem promessa de conserto. Porque Deus falou que Ele ia enviar o espírito do profeta Elias. E ele converteria o coração dos pais aos filhos. Essa primeira frase diz o seguinte: é necessário que o seu coração, pai e mãe, esteja convertido ao seu filho, porque você não sabe o que vai acontecer na vida do teu filho, você tem que estar com o seu coração aberto, voltado para isso, é conversão. Porque ele ia enviar o espírito do profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais. Deus tem promessa de conserto. E aquele que prometeu é fiel para cumprir, porque Paulo diz assim: tantas quantas são as promessas de Deus, todas têm nele o sim e o amém, por nosso intermédio, para a glória de Deus Pai. Segundo, Deus nos ensina a montar guarda pelos nossos filhos. Em Jó capítulo 1, 4 e 5, aquilo que eu falei para vocês, o tal do Jó, ele levantava de madrugada para orar pelos filhos. Quando eu estava preparando essa mensagem, já tem algum tempo, Deus me deu uma frase que eu queria que você anotasse. Anota no seu smartphone, né? A Bíblia diz que se você não tiver lugar para anotar, anota na testa, né? Escreve essas coisas na testa e tal. Não é isso para fazer agora, mas anota no smartphone, você tem mais opção. Pai que não levanta de madrugada para orar, dorme de madrugada preocupado. Eu sei que tem pai e mãe aqui, e ouvido de mãe é um treco, não é? Ouvido de mãe é um treco. A criatura está na escola à noite, está na faculdade à noite. A mulher já está deitada. Mas onde é que está a orelha dela? Lá no portão. Enquanto o portão não faz assim, ou faz um treque, ela não relaxa. Quantas mulheres entendem do que eu estou falando? É todas, né? Ouvido de mãe é um treco. Muitas vezes a gente deixa os filhos saírem, seja para qualquer lugar, e a gente fica de madrugada preocupado. Onde é que eles estão? Vai pegar uma tornozeleira eletrônica e botar na criatura, que aí você monitora. Alguém já pensou: nossa, não tinha pensado nisso. Ah, porque tem os filhos doidinhos que eles não gostam de uns adereços? Mete a tornozeleira eletrônica, tá no top, filho, né? Vai mais um, né? Mais um. É biju. Então, as ideias tolas também que eu estou dando, né, para os caras, né? Pai que não acorda de madrugada para interceder por filho, vai ficar dormindo de madrugada preocupado com o filho. O filho está aprontando, o filho é doidinho, ele fica a noite toda perdendo sono, remoendo, preocupado. Eu agora estou acordando mais cedo. E uma das coisas que eu mais faço enquanto eu estou fazendo a minha caminhada, sozinho de manhã, é orar por essas criaturas. É orar pela Damares, é orar pela Helena, é orar pela Tayane, orar para essa mulher trabalhosa, né? É orar. Pedir que Deus... É verdade, essa mulher dá um trabalho, vocês não têm ideia. É orar. Irmão, irmã, você tem filho. Se esforça, monta guarda por eles, monta guarda igual Jó fazia. Terceira coisa que Deus nos ajuda, e aqui eu quero chamar a sua atenção para você pegar a sua Bíblia, Deus nos surpreende ao mostrar a ação dele em favor dos nossos filhos. Eu falei, Jacó tinha muitos filhos, 12 homens, um deles foi vendido como escravo, que era o tal do José, e Jacó já pensava que seu filho estava morto. Porém, quando chegou aquela fome que eu preguei ontem, Jacó mandou os filhos ao Egito para comprar comida. Com quem eles dão de cara? Com José, o irmão, que se revela para eles posteriormente. Eles voltam para casa com comida e com recado do irmão: traz meu pai e meu irmão caçula para cá. E aí, quando eles chegam para o pai, dizem assim: teu filho José ainda vive e é o governador do Egito. Jacó faz uma exclamação. Qual é a exclamação que ele faz? Está aí na sua Bíblia.
Qual é a exclamação que ele faz? Basta. Pai e mãe, preste atenção aqui. Jacó falou basta. Basta de quê? Se você é pai e mãe, e tem a notícia, você está achando que seu filho morreu, e alguém chega para você e diz, seu filho ainda está vivo, você grita um basta, basta de quê? Basta de sofrer. Jacó carregava uma dor enorme de um filho que ele perdeu, e Deus chega com a notícia através dos filhos que fizeram esse filho se perder, dizendo, teu filho está vivo, e Jacó diz, basta de dor, basta de sofrimento, basta de tristeza, Deus ainda há de te surpreender, porque Deus ainda não parou de trabalhar na vida dos teus filhos. Às vezes a gente, como pai e como mãe, pensa que o filho está morto, pensa que o filho está perdido, mas ele está longe de nós, mas não está longe dos olhos de Deus, e Deus continua trabalhando na vida dos nossos filhos, aonde quer que eles estejam. A gente precisa aprender que Deus pode nos surpreender. Eu tenho um amigo americano chamado Bob Preston, ele é um pastor lá em Illinois. O Bob Preston, filho de missionários americanos, desviou, e ele tomou ódio de tudo que se chamava de Deus, e começou a estudar para se tornar um ateu praticante. Tem vários graus de doutorado na área de ciências físicas, matemática, se tornou professor universitário e um ateu ferrenho. E a mãe e o pai sempre orando por ele. E ele teve netos, e ele proibia os pais de orar pelos netos. Ele proibia os pais de abençoar os netos. Ele dizia, se vocês chegarem aqui e tocar no nome de Deus na minha casa, eu não permito mais que vocês vejam seus netos. E a mãe ficou orando, pensando, Deus, o que eu vou fazer pelo meu filho? Ela descobriu que o Bob gostava de uma coisa, ele gostava de ler. E foi na época que o Tim LaHaye lançou aquela coleção Deixados para Trás. E ela comprava um, mandava para o Bob, ele pegava aquilo. Minha mãe querendo me evangelizar. Aí ele lia o livro e dizia, porcaria, e jogava fora. Ela mandou o segundo da série, minha mãe não desiste mesmo, né? Só que ele lia e dizia, porcaria, e jogava fora. Eu não sei se foi o terceiro ou quarto livro da série, ele estava no ônibus indo de casa para a universidade que ele dava aula, e ele está lendo, e ele começou a chorar, lendo o livro. E o cidadão que estava ao lado dele perguntou, amigo, você está passando mal? Ele, me deixa em paz que eu estou me convertendo. Deus não parou de trabalhar na vida dos nossos filhos. Amém, queridos? Deus pode nos surpreender com boas notícias. No caso do filho doidinho, a esperança da restauração, porque em Lucas 15, 24, a Bíblia diz que o filho, quando estava vivendo aquela situação, a Bíblia diz que ele caiu em si. Você sabe o que é cair em si? É aquela história do Forrest Gump. Quem já assistiu Forrest Gump? É um filme maravilhoso, não é? O Forrest Gump um dia decidiu que ele ia fazer o que da vida? Correr, doidinho, correndo. E a barba crescendo, correndo. Atravessou da costa leste à costa oeste. Atravessou do norte ao sul dos Estados Unidos, correndo. E um monte de gente, esse cara sabe para onde está indo. E as pessoas correndo atrás do Forrest Gump. Doido, não era doido o Forrest Gump? Um dia o Forrest Gump está no meio de uma estrada, correndo, aquela multidão atrás dele, e ele parou. Todo mundo, ele teve uma revelação. Ele vai falar alguma coisa. Ele volta andando, e o que ele diz? Estou cansado. Vou para casa. E a multidão abre. E o Forrest Gump volta. Ô pai e mãe de filho doidinho. Um dia o seu filho cansa. Um dia ele cai em si. E um dia ele diz, posso voltar? Um dia o telefone toca como o nosso tocou e disse, as coisas aqui não vão bem. Posso voltar? E a frase que tem que estar no coração do pai e da mãe do filho doidinho é, você tem casa, você tem família, volta para o que é seu. Tem esperança de restauração. É assim que Deus trabalha na vida de pais e filhos, amém, queridos?
Deus vai trabalhando, Deus vai nos dando esperança. Por último, lá em Jó 42, verso 13, eu aprendi uma lição fantástica lá no finalzinho da década de 80. A gente morava em Magé, no Rio de Janeiro, e tinha uma família muito querida nossa, eles eram dono de padaria. E eles tinham 3 filhos homens, 4 filhos homens e uma filha mulher. Um filho casado, desviado da igreja, foi morar num outro bairro, abriu a sua própria padaria e não queria contato nenhum com a família, ele estava desviado. E os pais orando, a família, o seu Jaime orava, os irmãos oravam, todo mundo queria que ele voltasse para os caminhos de Deus. Um dia, esse homem estava no balcão da padaria dele com um filho de 7 anos, entraram 2 assaltantes, foram lá, deram voz de assalto, pegaram todo o dinheiro do caixa. Quando estava saindo na porta, um resolveu voltar, foi lá no balcão, pá, pá, deu 2 tiros no peito do cara e matou. Do nada, pastor. E o cara caiu aos pés do filho de 7 anos. Foi um desespero para a família, porque era o único filho desviado, e o seu Jaime chorava dia e noite, dizendo, Dinarte, o meu filho, Dinarte, o meu filho. E eu fui orar para Deus me dar uma palavra para consolar aquela família que estava inconsolável. Foi quando eu abri a Bíblia em Gênesis 42, e Deus me mostrou uma coisa, Jó 42, uma coisa muito impressionante. Abra sua Bíblia aí em Jó 42. Porque lá diz que quando Jó orava pelos seus amigos, quando ele orava pelos seus amigos, Deus começou a mudar a sorte de Jó. Deus atentou para a situação de Jó quando ele orava pelos seus amigos e diz assim: e o Senhor tornou-o novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo quanto antes possuía. Então vamos ver aqui o inventário de Jó a partir do verso 12. Assim o Senhor abençoou o final da vida de Jó muito mais do que no início, porque ele passou a ter 14.000 ovelhas. Quantas ele possuía antes? 7.000. Você já desistiu de mim, gente? Não? Se ele passou a ter 14, quantas ele possuía antes? Passou a ter 6.000 camelos. Quantos camelos ele possuía? Ele também tinha 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Ele então tinha 500 de cada. Mas olha o verso 13. Também lhe nasceram outros 7 filhos e 3 filhas. Quantos filhos ele possuía antes? 7 homens e 3 meninas. E agora que Deus dá em dobro, quantos filhos era para Jó receber? 20, mas Deus então lhe dá apenas 10. Preste atenção, papai e mamãe, porque foi isso que Deus me mostrou naquela época. O que Jó fazia pelos seus filhos? Orava. Como é que ele fazia isso? Ele montava guarda, fazendo o quê? Levantava de madrugada para interceder. E quando os filhos iam na casa do papai, o que ele fazia com eles? Ele fazia culto a Deus, sacrificava, oferecia oferta pelo pecado dos seus filhos. Ele estava zeloso pela alma dos seus filhos. De tal maneira que Deus aqui está mandando um recado para Jó e para mim e para você. Quando Deus restaurou a sorte de Jó e deu tudo em dobro, só não dobrou os filhos, porque Deus queria que Jó soubesse que os seus filhos não haviam se perdido. Eu e você podemos perder coisas, mas os nossos filhos são herança do Senhor. Por isso que temos que zelar por eles, orar por eles, ensinar a eles, corrigir os nossos filhos. Devemos montar guarda por eles, porque ao falar o que falou para Jó, dando-lhe 10 filhos somente, Deus estava reafirmando uma fé no meu e no seu coração, dizendo que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes, os mais miseráveis de todos os homens. Para nós há uma esperança de vida eterna, e Jó sabia disso porque ele declarou: fora do meu corpo eu verei a Deus. Então, pai e mãe que está aqui, não se preocupe com qualquer tragédia, com qualquer coisa que possa vir a acontecer com qualquer um dos seus. Se preocupe com a alma deles.
se preocupa em ministrar, orar e zelar por eles, porque quem é o dono da vida e da morte é o Senhor. Mas nós somos aqueles que podem cuidar da alma dos nossos filhos. Amém? O que Deus quer que a gente faça hoje, então, para eu terminar, dentro do meu horário? Vira último. O que Deus espera de nós hoje? Primeiro, os homens podem ler para mim? Ok, tem mais homem aqui do que isso. Vamos dar aquela impostada. Vamos lá, homens. Em Marcos capítulo 5, 36, conta a história de um pai cuja filha estava doente. E ele vai procurar Jesus na esperança de que Jesus curasse a sua filha. Esse homem chamava-se Jairo. E Jesus vem acompanhando esse homem. Só que você sabe a vida de Jesus como é que era. Até o pastor Fernando é difícil da gente parar. Você quer conversar com ele aqui, vem um pastor, não é assim? Só um minutinho. Já vou, irmão. Segura só um minutinho. Você imagina Jesus, camarada. Era tanta gente querendo a atenção dele. E no meio do caminho ele cura uma mulher com hemorragia. No meio do caminho ele faz isso. No meio do caminho, quando ele está quase chegando na casa de Jairo, vem alguém e diz assim: não importunes o mestre, porque a tua filha já morreu. Quando Jesus ouve isso, fala assim: eu vou para a tua casa, eu vou com você. Quando Jesus chega na casa de Jairo, sabe o que ele manda fazer? Ele manda tirar a turma do lamento de dentro de casa. Escuta uma coisa, pai e mãe, para de dar ouvido à conversa de gente que só faz lamentar e reclamar. Porque o lamento e a reclamação é um empecilho até para a ação milagrosa de Deus. Como a murmuração trava, como a reclamação emperra, como esse tipo de lamento é castrante da fé. Então, se você está precisando de um milagre na sua casa, é Jesus que você tem que levar para lá e não murmurador. Se você tem problema com filho, não é com gente encrencada que você tem que compartilhar. É mais ou menos, abrindo parênteses, quando uma mulher está com problema no casamento. Se a mulher está com problema no casamento e vai conversar com mulher separada, o que a amiga diz? Separa, bobo, eu estou bem melhor, eu fiz até um upgrade. É porque ela quer te levar para o time daquelas que já perderam o jogo. Porque a mulher que é sábia, ela vai dizer: luta pelo teu casamento, minha filha. Mas se você ficar ouvindo conversa de lamento... Então, o que Deus quer que a gente faça hoje, homens? Deus quer que a gente saia do lamento e confie no... Porque enquanto as pessoas estão dizendo: para de importunar Jesus, porque tua filha já morreu, Jesus está dizendo: não temas, crê somente. Não temas, crê somente, porque Jesus vai chegar perto e vai dizer: menina, levanta. Menina, levanta. Jesus pode levantar minha filha, sua filha, seu filho. Jesus pode levantar qualquer pessoa aqui. Amém, irmãos? Então não anda com a turma do lamento, anda com a turma da fé. Segundo, coisa que a gente tem que fazer hoje, a gente tem que copiar o modelo dos patriarcas. Em Gênesis 49, 28, Jacó junta a filharada dele. Aqueles 12 meninos, e olha que só tinha casca grossa. Os filhos de Jacó não era boa bisca não, hein, gente? Os filhos de Jacó era complicado. No final da vida, Jacó junta todo mundo e abençoa todo mundo. Ele sabia que filho precisa ser abençoado a despeito do comportamento. Porque a gente abençoa a identidade, corrige o comportamento e abençoa a identidade. Agora, pega a sua Bíblia, que esse versículo aí eu quero que alguém leia em voz alta para mim, que é Gênesis 47, 7. Aqui tem turma da libertação, pastor, aqui na Edificando, tem um pessoal... libertação, pessoal assim que gosta de... Tem? Cadê? Quem? Ah, foi ao banheiro, foi orar por alguém lá. Foi expulsado. O que diz aí? Quem vai ficar em pé e ler Gênesis 47, 7 para mim? É em voz alta, né? Quem vai ler para mim? Ok, gente, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá? Vamos lá, quem vai ficar de pé e ler para mim? Ok, não precisa brigar, agora tem, vai, você aqui, deixa ela ler aqui, irmã. Vai lá, lê, lindona. Então disseram que você faz Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó. Muito bem, José, filho de...
Trabalhava onde, gente? Quem era o patrão dele? Aí o pai de José vai visitá-lo no Egito. O que José faz? Leva o pai para conhecer o patrão. Quando Jacó chega lá, o que Jacó faz para o faraó? Abençoou o faraó. Agora vem cá comigo. Faraó se achava a própria divindade, é ou não era? Ele era reencarnacionista, ele era espírita, se achava a própria divindade. Ele devia usar umas roupas tipo daquele ator brasileiro que fez o 300, como é que fez o... Rodrigo Santoro, não tem aquele filme que ele aparece com a roupa esquisitona naquele filme lá? Que ele era até o Artaxerxes, né? O faraó devia usar umas roupas esquisitonas. Ele também era meio, né? Tem aquelas coisas assim, né? Ele chega lá, meu irmão, e Jacó chega perto de faraó. Ah, se é uns crentes que eu conheço. Chega perto de faraó e diz, eu te repreendo em nome de Jesus, sai dele, espírito de engano, sai dele, espírito de... Começa a repreender. Porque se eu vou perder a oportunidade de orar para o faraó, vou repreender esses demônios todinho dele. O que Jacó fez quando chegou perto de faraó, gente? O que ele fez? Deixa eu perguntar, teu filho é igual ou pior do que faraó? Ai, fiquei com medo agora, ninguém falou nada. Teu filho nem é igual a faraó. E nem é pior do que faraó. O teu filho é um presente que Deus te deu. E se até faraó mereceu ser abençoado, o teu filho também merece. Você pode não gostar da roupa que teu filho veste. Você pode não gostar das bijuterias que teu filho ou tua filha usa. Você pode não gostar das músicas que ele ouve, das pessoas que ele anda. E tem coisa que eu também não gosto. Preciso confessar, embora eu seja rock and roll. Eu estou com a roupa aqui por causa do culto, não, mas eu sou rock and roll. Eu tenho minha veia rock and roll. Você pode não gostar nada disso, mas abençoa teu filho. Abençoa teu filho. Porque a bênção abre o coração, a maldição fecha. É isso que Deus quer que a gente aprenda a fazer hoje. Você vai olhar para o teu filho, eu não estou pedindo para você concordar nem gostar, mas olha para o coração do teu filho e abençoa o teu filho. Porque se faraó mereceu ser abençoado, muito mais o teu filho merece ser abençoado. E por último, penúltimo, reafirmemos o nosso amor por eles. Quando o filho pródigo voltou para casa, o pai falou assim, você é doidinho, agora também não vou dar mole para você não. Agora você vai ralar. Foi isso que o pai do filho pródigo falou? Restaurou ele na condição de filho. Restaurou. Quando a minha doidinha voltou para casa, né? A gente ainda estava na outra casa, né? A gente construiu a nossa casa, ela tem o quarto dela. Ela tem o carro dela, que a gente comprou para ela usar. Ela tem as coisas dela porque ela é filha. Eu ainda não concordo com um monte de coisa que ela faz, viu, pastor? Depois só dá uns conselhos para essa criatura aí, viu? A sobrinha que mora com a gente, tem um monte de coisa que ela faz que eu não concordo. Mas eu vou contar uma coisa particular da nossa família aqui nesses minutos que faltam 4 minutos eu termino. De vez em quando a gente viaja, e a semana aconteceu isso, né? E a gente só está no ministério, pastor, porque Deus colocou e porque a gente tem uma família por trás da gente que nos abençoa. A gente não fica com medo do que está acontecendo na nossa casa quando a gente está fora, mesmo tendo filho doidinho. De vez em quando a gente recebe alguma oferta, e não é sempre, mas de vez em quando eu chego em casa com a oferta, e pego da oferta e distribuo para elas. Para que elas saibam que o ministério é da nossa família. Não é o Dinarte, não é a Norma, é a família Barradas que está fazendo diferença nesse mundo. Nós abençoamos os nossos filhos porque eles são a nossa família. Eles são o melhor que Deus nos deu para fazer desse mundo um lugar melhor. Eles podem não ser aquilo que nós esperamos, mas Deus ainda não terminou a obra dele na vida dos nossos filhos. Quando o pai do filho pródigo recebeu o filho, botou o anel, calçou sandália e deu festa, porque o meu filho estava morto e reviveu.
Agora sim, por último, Deus quer que a gente entregue a Ele as nossas vidas e a vida dos nossos filhos. Foi o que Josué falou. Eu não sei o que vocês vão fazer da casa de vocês, mas eu sei uma coisa: no meu barraco, na minha casa, eu e todo mundo que mora nela, serviremos ao Senhor. Mas o meu filho é doidinho. Você decide também. Nós vamos servir ao Senhor. Ele pode estar andando em descaminho, mas você já abre a sua boca e profetiza pelo teu filho. Porque eu conheço, não é um, nem dois, nem três, de pais que tinham filhos vivendo uma vida torta, e o Senhor achou o filho lá no descaminho e trouxe o filho de volta, e hoje esse filho é ministro na casa de Deus. É isso que nós vamos fazer agora, amém, queridos? Vamos ficar de pé para a gente orar? Em Atos 16, 31, o carcereiro de Filipe perguntou: senhores, o que eu faço agora? E a resposta dos apóstolos foi: crê no Senhor Jesus. Ele falou para quem, gente, isso? Para o chefe da casa. Ele disse: crê no Senhor Jesus. Creia que essa salvação que você está conhecendo é uma salvação para você e para toda a sua casa. É uma palavra para você e para os seus, para todos aqueles que Deus te deu. E não é fácil quando a gente tem um filho que está num caminho torto, ou quando a gente tem um filho doidinho, ou quando uma tragédia se abate na nossa casa. Mas se a gente crê, a gente vai ver a glória de Deus. Eu quero convidar você, pai e mãe, para orar comigo. Mas você vai orar comigo não vindo perto de mim. Você vai juntar os seus. Você vai juntar os seus filhos. Vai juntar o que é da sua família perto de você. E você vai fazer essa oração junto comigo, dizendo: Senhor, eu vou parar de lamentar. Eu vou parar de lamentar. Senhor, eu vou parar de fazer confissão negativa com a minha boca. Eu vou confessar a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Eu não vou confessar o que eu estou vendo, eu vou confessar o que eu quero ver. Eu não vou confessar a minha circunstância, eu vou confessar a minha esperança. E como já foi feito aqui no início, tem um tanto de filhos sem pai aqui, não é? Você sabe, querido, uma coisa... Quando eu estava aprendendo inglês, Aristeu, essa você não sabe, viu, Aristeu? Ah, já está aqui na frente, eu estou vendo o celular, até você já está aqui. É porque está aqui a sua turma, né? Pastor, eu tinha muito problema de paternidade, viu? Muito problema. Eu tinha tanta vontade de ter pai, que eu estudava, eu pegava trem lá em Caxias, porque eu estudava em Marechal Hermes. Vocês não têm ideia do que é isso, porque talvez não conheçam o Rio. Mas eu pegava um trem de Caxias até São Cristóvão, atravessava, pegava o outro trem de São Cristóvão até Marechal Hermes. Eram mais de 2h30 de trem para chegar na escola, quando eu fazia escola técnica. Eu tinha tanta vontade de ter pai, que tinha um homem que pegava trem no mesmo horário que eu, todo santo dia. E toda vez que eu via aquele homem, eu dizia assim: esse cara deve ser meu pai, porque ele pega trem no mesmo horário que eu, só para tomar conta de mim. Era o buraco da minha alma. Eu disse para vocês, meu pai morreu quando eu tinha 1 ano, né? Quando eu tinha 7 anos, minha mãe foi morar com outro homem chamado Roberto. Eu tive pólio, eu tive paralisia infantil, eu tenho uma perna menor que a outra. E esse homem trabalhava como estivador no Cais do Porto, mas antes de sair, todo dia, ele me acordava, me botava sentado no muro, com 1 quilo de arroz na perna, porque fisioterapia 50 anos atrás não era a ciência que é hoje. Com 1 quilo de arroz ou de açúcar, enquanto ele fazia a barba, eu tinha que ficar fazendo exercício para fortalecer a perna. E aí quando ele saía, ele trazia um ovo quente, me dava na boca, colherzinha por colherzinha, e uma colher de calcigenol irradiado. Eu nunca vou esquecer essa imagem na minha cabeça. Era como se eu estivesse sentindo que eu tinha, mas ele e minha mãe brigaram, em menos de 1 ano. E eu estava no portão de casa quando ele saiu, sem falar comigo, viu, pastor? De tristeza, com a mala dele, eu vi ele indo embora assim. Perdi um pai pela 2ª vez.
dia eu estava num congresso de paternidade com um americano chamado Paul Burch. E esse homem tinha um ministério de paternidade muito lindo, chamava-se Restaurando o Papel de Pai nas Vidas, nos Lares e na Igreja. Ele era de Michigan. E ele foi falar sobre o espírito de orfandade. E eu nunca fui homem de sentar em final de igreja, viu, pastor? Sempre sentei na primeira fila. Mas eu estava com tanto medo que eu sabia que a minha alma ia ser mexida, que eu fiquei sentado lá atrás. No primeiro dia, no segundo eu já estava no meio. No terceiro dia eu já estava almoçando com ele. Eu não conseguia levar uma colher na boca. Eu só chorava conversando com Paul Burch. Mas naquele dia Deus me deu uma revelação. E se você não tem pai, você que está aqui, eu quero compartilhar. Quando eu aprendi a palavra padrasto em inglês, stepfather. Step. O que é um step, gente? É um pneu sobressalente, reserva, que você usa quando o pneu fura. No dia que eu aprendi essa palavra, o Espírito Santo falou ao meu coração: eu te dei um padrasto para te carregar um tempo da sua vida, para você não ficar parado. E eu tive o Roberto por pouco tempo, depois eu tive o Bira, até Deus começar a tratar essas questões mais profundamente no meu coração. Eu sei que tem muitos rapazes e moças aqui que têm um sentimento de orfandade tão profundo no coração. E eu me identifico muito com vocês. Me identifico muito com vocês. Todo mundo que está aqui com papai e mamãe. E às vezes você olha, cadê meu pai? Deus está vendo o seu coração. Ele sabe o seu endereço. Ele sabe onde você mora. Ele sabe as suas necessidades. Ele sabe quando você fracassa. Mas Ele não joga você fora. E como é que eu sei disso? Porque eu estou aqui. Deus faz milagre na vida de órfão, porque Ele é o Deus dos órfãos e das viúvas. E se você sente falta de pai no teu coração, Deus pode fazer de você o pai de muita gente que não tem pai. Porque eu entendo isso. Eu sempre falo para minhas filhas: vocês jamais vão entender o que passa no coração de um órfão, porque o pior pai é melhor do que nenhum pai. Feche seus olhos, vamos orar. Papai, abraça teus filhos. Mamãe, abraça os teus filhos. Aqui, vem cá. É só encostar. Fecha os teus olhos, abraça os teus. Deixa essa atmosfera de Deus envolver o teu coração, a tua vida. Se você pode, abra a tua boca e fala uma palavra para os teus filhos. Se você pode, fala uma palavra. Deus ainda não acabou o trabalho dele na tua vida. Deus ainda não terminou a obra dele na tua vida. Pai, mãe, um dia você vai exclamar como Jacó: basta. Chega de dor, de sofrimento, de tristeza. Deus ainda não acabou a obra dele na vida dos teus filhos. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Senhor, eu quero abençoar estes homens e mulheres com seus filhos aqui, Senhor. Pai, se tem algum homem ou mulher aqui que tem um filho que enveredou pelo caminho do crime, do caminho do pecado, do erro, Senhor, coloca fé no coração desse homem, coloca fé no coração dessa mulher, que um dia a porta vai se abrir, um dia a notícia vai chegar, um dia, Senhor, a tua verdade alcançará e transformará o coração desse filho ou filha.
Se tem pai e mãe aqui que tem um filho doidinho, e todo pai e toda mãe sabe muito bem a definição desse filho, eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê a fé que o Senhor deu para Jacó diante de Faraó, de abrir a nossa boca e abençoar os nossos filhos, mesmo diante dos quadros mais indesejáveis. Meu Pai, eu oro em nome de Jesus para que nenhuma tragédia se abata em nossa casa, nenhuma, Senhor, nenhuma. Livra-nos, Senhor, do mal, que o maligno não nos toque, Senhor. Mas se a enfermidade chegar, meu Deus, que a gente faça como Jairo, que a gente caminhe lado a lado com o Senhor, em direção à nossa casa, até que o milagre entre na nossa casa, até que a Tua palavra seja dita e o nosso filho se levante. Se porventura, Senhor, a tragédia se abater de forma mais intensa, dá-nos a fé que Jó possuía, de dizermos: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, e nos dá a esperança de aguardarmos o dia da ressurreição, o dia do nosso reencontro. E para aqueles que aqui estão sem seus pais, o Senhor é o Deus dos órfãos, é o Pai dos órfãos e o marido das viúvas, Senhor. Aquela mulher que cria seus filhos sem a presença de seu esposo, fortalece essa mulher. Que o Senhor fale para ela o que o Senhor falou para Agar: o teu filho ainda vai ser uma grande nação. Diz para essa mulher que cria seu filho com sacrifício, que o Senhor não vai deixar o filho dela morrer à míngua, porque o Senhor tem poço para suprir a necessidade desse menino, e ele será guerreiro e terá sua própria família. E abençoa todos os homens que estão aqui, para que, como Jó, montemos guarda em nossa casa. Muito obrigado, Pai. Nós te bendizemos por essa tarde especial, em nome de Jesus, amém. Você pode adorar a Deus com a sua voz, com as suas palmas, você pode beijar a sua família, você pode abraçar os seus, por onde eu começo. Deus abençoe.